Então, pessoal, vocês percebem aí na apostila de vocês que tem duas linguagens artísticas. Na verdade, nós trabalhamos com 4. O livro de vocês, ele tem 4 linguagens artísticas. E eu sempre pergunto isso na sala. Quais são as 4 linguagens artísticas? E vocês me respondem o quê? Coloque aí no chat para me ver quem é que ainda lembra quais são as 4 linguagens artísticas. Escrevam aí, por favor. Estou aguardando. 4 linguagens. É teatro, dança, música e negócio visual. Negócio visual. É porque eu esqueci o nome, professora. Tá ok. Muito bem, Carol. São artes visuais, tá? Artes visuais, que é tudo diz respeito à imagem, né? Dentro das artes visuais entra a performance, entra o desenho, entra a pintura, entra a escultura, o audiovisual, que são os vídeos, cinema, tudo isso faz parte de artes visuais, né? E aí então nós temos a outra linguagem que é dança, todo mundo sabe o que é dança. Temos a música e temos o teatro. O teatro também é chamado de arte cênica, tá bom? Quem quiser escrever a resposta aí no chat é bom, porque a gente está gravando, depois essa tela ela vai ficar disponível, é bom ver as respostas de vocês, tá bom? Então, na apostila de vocês, nós temos aí artes visuais, que vamos falar sobre o fauvismo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem. Acompanhe. Já apareceu aí? Não, aqui no meu não. Vai já aparecer. Porque demora um pouco. Eu também. Vai pagar. Apareceu agora. Porque tá lenta mesmo a internet. Tá bom. Então, vocês podem ver aí. Área do conhecimento, linguagens, né? Componente curricular, que é o nome da matéria, o nome da disciplina. Artes. A escola, isso aí é para quando vocês vocês irem entregar, devolver a apostila, né? Escrever o nome da escola. 8º ano. Quantidade de aulas, como eu falei, equivale a 4 aulas, essa apostila. E nós vamos falar, então, dentro de artes visuais, nós vamos falar sobre fauvismo, tá? É um movimento da vanguarda europeia. Deixa eu ver aqui a outra linguagem artística, fora as artes visuais. Nós vamos ter teatro, como vocês podem ver aqui. Então, nesse primeiro bloco, nesse primeiro período, nós vamos estudar 2 linguagens artísticas: artes visuais e teatro, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Nós vamos começar falando do fauvismo, tá? Mas assim, estava esquecendo de algo. Antes de falar do fauvismo, pessoal, eu quero, nesse momento, compartilhar uma ideia com vocês. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês sobre a nossa exposição de arte do Rosália Correia, que nós iríamos fazer. Tem gente pedindo aqui para entrar, deixa só um minutinho. Acho que estão conseguindo entrar, porque eu nem cheguei a permitir.
Então, assim, eu falei para vocês que nós iríamos fazer a nossa exposição, né? Entreguei o projeto para a escola, só que aí veio essa pandemia e nós, né, paramos. Porque sempre a exposição de arte é o que? A gente leva, faz o nosso trabalho, leva para a rua, leva para a praça, né? Expõe as telas. E no caso, com a pandemia fica inviável, né? Mas eu estive pensando e conversando com uma coordenadora, vale até a pena ressaltar o nome dela, ela não é a nossa coordenadora, mas ela deu a ideia, a professora Mary Ruth, e ela falou, não, Elza, mas não tem por que você parar a sua exposição. Eu reclamando, né, que já estava com 2 anos que eu planejo, faço projeto e na hora eu não consigo executar. Ela disse, não, mas você pode fazer a sua exposição de arte via Facebook, ao vivo. Eu falei, nossa, é mesmo, bacana, boa ideia. Aí eu fui estudar, amadurecer a ideia. Gente, e é possível, tá? Então eu quero dizer para vocês que nós vamos sim fazer a nossa exposição de arte, tá? Deixa as coisas se organizarem mais, questão da gente estar mesmo com as aulas online, totalmente pela plataforma, para essa organização inicial que nós estamos tendo, horário, muda horário, refaz horário, essas coisas todas, né? Das coisas se encaixarem, então eu vou começar a trabalhar no projeto com vocês, tá bom? Que é o projeto, como que é o nome, meu Deus? Açaí em aquarela. Nós vamos fazer telas pintadas com açaí, só que primeiro nós vamos fazer as aquarelas. Eu sei como fazer elas caseira. A aquarela é um tipo de tinta que se pinta com água, tá? Então, eu vou ensinar, passar o vídeo tudo certinho para vocês. Além do vídeo, fazer uma chamada, igual nós estamos fazendo agora, via Meet, e ensinar tudo como é que faz. Você vai produzir a sua tela em casa, tá? Estudar o conceito, estudar o contexto, na verdade, eu quis dizer o contexto, porque nós vamos ter um tema, não é só açaí em aquarela e pronto, né? É de acordo com o estudo, né, que você vai estar inserido. Então, nós vamos separar esses conteúdos de acordo com as turmas e você vai produzir e estudar sobre aquele determinado tema. E no dia da exposição, nós abrimos uma sala de vídeo ao vivo no Facebook. Eu quero convidar umas pessoas muito especiais para mim, que é uma doutora, professora de arte lá de Goiânia, da UFG, Universidade Federal do Goiás, para estar participando. E a gente convida, a gente vai divulgar vários dias antes, né, no Facebook, para que a nossa exposição do Rosária Correia seja bem assistida, né? Então é algo novo, é algo diferente, mas nós vamos fazer. Quando as telas estiverem prontas ou quando estiver perto, nós iremos fazer um teste. Lógico que a gente tem que testar, né? Fazer um teste, ver o que funciona, o que não funciona. Eu vi que dá certo até a gente fazer uma coreografia, entendeu? Eu vou escolher a música, acho que eu vi um aplicativo que coloca 4 tipos de vídeo na tela ao mesmo tempo. Então eu acho que tem que ser com 4 meninas, dá a gente fazer, cada uma dança em casa, grava o vídeo bem gravado, depois a gente junta, né? E dá de apresentar a nossa exposição de arte até uma coreografia, via Facebook, tá? Então, nós vamos fazer sim, eu só quero avisar para vocês que nós vamos fazer. A pessoa que for participar vai estar sendo avaliado, vai ser dispensado a um outro tipo de avaliação, né, para você ser avaliado por esse trabalho. Lógico que eu sei que nem todos vão topar, porque você vai se apresentar ao vivo, no Facebook, vai ter várias pessoas assistindo. É como se tivesse na frente da sua turma apresentando um trabalho ou em praça pública apresentando para várias pessoas. Então dá aquele frio na barriga, dá um nervosismo, com certeza. Porque eu já fiz apresentação ao vivo no Face, que eu toco saxofone, né?
e às vezes eu quero tocar uma música e apresento ao vivo no Face, e dá um nervoso sim, a gente fica ansioso, fica aquela, sabe, a mão fica gelada, dá nervoso sim. E eu creio que a pessoa que vai apresentar também o seu trabalho também vai sentir. Então, por isso, eu vou só fazer a relação de quem vai querer participar, tá? E eu vou anotar para eu fazer um grupão só das pessoas que vão apresentar, que gostariam de participar da exposição de arte. E eu já quero começar com vocês, tá? Abram as câmeras aí e para eu ver, você faz assim com o dedinho e eu copio o seu nome. Aí você vai estar confirmando que você quer participar, que você vai participar da exposição de arte. Ok? Vamos lá, eu tô aguardando. Professora, Oi. a senhora tá me ouvindo? Tô, a Verônica, né? Pode falar, Verônica. Você quer, né? É Vitória. Liga a câmera e aí, bonequinho. Tá errado. Quero. Ah, tá. Vitória. Eu quero. É Vitória Eduardo, gente, é porque o nome aí tá errado. Tá. Eduardo. Você vai querer participar, não vai, Vitória? Alcântara Oliveira. Sim. Vitória Eduarda Alcântara. A Daniela, riba o dedinho, Daniela. É por causa que tá fazendo barulho aqui. Aí eu só liguei o microfone pra falar que eu vou também. Tá, Vitória é uma pessoa que vai apresentar. Ó, Dani, eu quero te falar, você pode estar lá na China, você pode estar lá nos Estados Unidos, mas você pode também, ok? Por ela que tá participando? Que cara é essa, Lucas? Quem é que tá com o nome de Lobo Cara de Solitário? malvado. Mas tu quis mesmo? O Lucas, coitado. É o Lucas, tia. É o Lucas? Professora? É, Lucas Santos. Mas tem a imagem de uma menina, de uma moça. No bicho! Louco. Solitário, mulher. Lê aí, ó. Respeita. Tá, Lobo Solitário é o aluno Lucas, né? Bicha. Ah! Confia. É um aluno. Sim, Lucas, não é? Ah, tá. A internet tá ruim. Muito bem, Lucas. Você vai participar da exposição, não Não vai? vou participar da dança, não, viu? Não, não. As meninas, ixi, já Eu? já Que exposição? Não, os meninos não. Já até tem as meninas que vai apresentar. É só apresentar É pra, mim, na tela. é pra me participar de quê? Hã? Ei, professora. Como é que vai funcionar isso aí direitinho? Quem já assistiu live? Porque eu entrei não tem Quem já assistiu live no Facebook? muito tempo. Eu não tava online, eu não vi o link. Eu. Assisto mais no Instagram. Pois é, gente. A nossa exposição de Assisto arte todo vai ser dia. tipo uma live no Facebook. Eu assisto todo dia ao live no vivo, Facebook. Esse pessoal tá? jogando Free Fire. Então, você vai... nós vamos fazer o teste. Se eu não me engano, lá é assim. Quando eu abro a sala de vídeo, os participantes, eu incluo eles ou eles pedem para entrar na sala. Quando chegar a sua Oi, vez... professor, eu não tô escutando a senhora, não. Não tô escutando ninguém. Então é você aí, sua internet. Nem eu. Não tô escutando nada. Também não tô ouvindo nada, não. E é que minha internet tá ruim. Então, pessoal, nós vamos... Porque a tua tá ruim, a minha tá horrível. Fecha o portão lá. Então, Lucas,
nós vamos fazer ao vivo no Facebook, ok? Vamos fazer ao vivo no Facebook e vocês vão ter a oportunidade de apresentar a tela de vocês, falar sobre elas para as pessoas que estiverem assistindo, ok? É muito simples a nossa exposição, mas vai ser muito bonito porque é uma ideia inovadora, No caso, tá? a gente vai ter que pintar uma tela. Isso, eu vou ensinar, com açaí, o nome do projeto é Açaí em Aquarela. Aquarela é um tipo de pintura que a gente faz à base d'água, tá? Então eu vou ensinar como vocês fazerem as tintas com açaí para poder pintar a tela. Só com o puro açaí, com as cores que você adquiriu do açaí. Não vale colocar tinta guache ou qualquer outro tipo de tinta, ok? Então, você vai colocar somente as tintas que adquiriu com o açaí. E depois que as telas estiverem prontas, nós vamos fazer a nossa exposição de arte, ok? Via Facebook, uma live. Oi, professora. Oi. Sexta-feira eu vou pra roça arrancar açaí pra beber. Legal. Já traz já para fazer o trabalho. Você ouviu? professora? Eu vou aproveitar essa oportunidade. Oi, Dani. Lucas, agora desliga aí o microfone. Mas como que é? É tipo... Sim, Dani. Mas como que é? É o próprio caroço que... É do próprio caroço que tira a tinta, é? Não, Dani, eu vou ensinar vocês pintarem com a polpa. Tudo é a partir da polpa do açaí, tá bom? Igual eu fiz com os alunos lá do Maria da Glória, aquele projeto. Ah, entendi. Cores do Era só Açaí, essa a minha dúvida. tá? Então vai ser mais ou menos parecido, só que nós vamos fazer tá um bom. tipo de pintura diferente, que é a aquarela, mas é com açaí, com a polpa, entendeu? Aí eu vou fazer vídeos pra vocês, vou fazer... É da polpa, né? vou fazer videoconferência, Meet, né? Para vocês poderem ver como é que faz tudo certinho e vocês vão fazer e no dia apresentar, ok? Então vamos lá, eu só tenho aqui a Vitória, Eduarda e o Lucas. Quem mais eu posso colocar na lista? Faz assim com o dedinho, gente, ó. Liga a câmera. Melhor do que o microfone. Peraí. Ana Vitória, Geisa, Ludmila, Caroline, Marcos Vinícius, Gabi. E professora? Oi. Vai ser que tipo de pintura o que a gente vai pintar exatamente? Uma Gente, paisagem, alguma coisa do tipo? gente, deixa eu explicar para vocês. No momento, a gente está conversando, Verônica, mais sobre assim, quer participar ou não quer. Porque os detalhes, assim, uma exposição de arte, ela requer várias etapas, entendeu? Nós vamos, de acordo com o conteúdo que vocês vão estar estudando, nós vamos estudar um artista para você se inspirar nele, entendeu? Para ver o tipo de arte que nós vamos, cada aluno vai escolher, se é um fauvismo, se é um pontilhismo, se é realismo, se é arte realista, né? Nós vamos estudar ainda e escolher. Então é um percurso longo, tá? Que nós vamos fazer. Então não dá para discutir tudo agora, porque só quero saber agora no momento quem quer, entendeu? Porque depois a gente organiza para poder dar o pontapé inicial sobre a nossa exposição. Tá bom, pessoal? Você quer, Verônica? Sim, entendi. Tá, Verônica. Marcos, você quer? Não. Sim, a senhora tá confundindo ainda. Meu nome já tá aí já. Ah, é verdade.
Gabriele, você quer participar do projeto? Gabriele, cadê você? Daniele. Quero. Tá. Vai ter uns pontinhos também, né? É. Geisa, você quer? Também vou participar dessa pintura. Já coloquei teu nome. Não quero, professora. Não quero, não. Geisa não quer, né? Hã? Não. E Ana Vitória? Eu quero, professora, que eu tô a fim de pintar um pouco. Eu já fiz, já coloquei teu nome, criatura. Lucas, já coloquei. Ana, você que vai querer participar? Gente, a Ana e a Gabriele deixaram aí, entraram na aula e sumiram, que elas não estão respondendo. Ana Vitória e Gabriele. Deixa eu perguntar agora para a Isabela. Você vai participar da exposição, Isabela? Não. Tá. Kelly Alves. Kelly. Caroline Pince, você vai? Não, não vou. Tá ok. Então, do 8º ano são apenas Vitória, Eduarda, Lucas, Verônica e Daniele. Né? A Gabi e a Ana Vitória não responderam. E a Ludmila? Ludmila, você vai? Tia, eu não quero não. Não. A Gabi não quer, nem a Ludmila, não é isso? Então tá. Já consegui as pessoas. Lógico que vai prestar. Eu tô vendo aí que tu tá falando, viu, Sou? Ó, vai prestar sim, vai ser uma benção a nossa exposição, tá? Eu acho que esses que não estão querendo, no dia que vocês entrarem no Face, ver a nossa exposição do Rosária Corrêa, vão se arrepender, porque vai ser linda. Muitas pessoas de fora vão assistir, vão prestigiar, vai ser muito bacana, tá? Eu não vou se arrepender, não. agora. Não é pra ficar com medo, não. Meus alunos são corajosos. Então, vamos lá para a aula, pessoal. Vou voltar aqui para a apostila, vou apresentar para vocês. Agora, desliguem os microfones, tá? E preste atenção. Não é para sumir da sala que eu vou fazer pergunta surpresa e eu quero ouvir a voz. Não é para deixar aí na tela e sumir, não. Que eu tô percebendo que tem gente que tá querendo fazer isso. Tá chovendo, professor. Deixa chover, uma benção. Ei, tia, agora meu celular tá descarregando. Põe na tomada. Ah, meu Deus, tá chovendo, não. Tá todo no varal, gente. Para com isso. Carol, lê o primeiro choveu e não parágrafo. pagou. O restante vai desligar o microfone e a Carol Pincer vai fazer a leitura do primeiro parágrafo aí pra mim sobre fovismo.
Bora, Carol. Carol, cadê a apostila, Carol? Manda a Geisa ler, tia. Tô muito ruim. Manda a Geisa ler, tia. Por que não, Carol? A Geisa Ribeiro, ela é boa pra ler, a Geisa Ribeiro. A Geisa sumiu. Que negócio de manda a Geisa ler o quê? Manda a Geisa, tia. A Geisa é boa pra ler. Não tem Ela isso gosta de ler a não. Geisa. Nós estamos numa sala de aula, leitura pra você agora. Bora ganhar tempo, pessoal. Olha, Guilherme, dá pra dar licença aqui que eu tô dando aula. Então, Lucas, faz a leitura aí, Lucas. Lucas! Eu não posso não, professora. Eu tô rouco. Eu tô Para de rouco, eu não posso não. graça. Mas, meu Deus do céu. Bora, logo aí um de vocês logo. Cuida. Lê, Lucas. Para de molhar ela, Luiz. Deixa eu ver aqui, professora. Pera aí. O fauvismo foi um movimento artístico entre... Ah, não vou conseguir ler isso aí não. Não tô querendo ler mesmo. Heterogêneo. Trabalho demais. Pera aí. Heterogêneo associado à pintura e teve sua origem na França, no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. A primeira característica foi a utilização da cor pura, sem mistura, de modo delimitar, dar volume, relevo e Perspectiva. perspectiva das obras. Pronto, já li minha parte, bota outra aí. Muito bem, desliga aí agora o microfone. Pessoal, o fauvismo, ele foi um movimento da vanguarda europeia. Agora vocês podem me perguntar o que é vanguarda europeia. Eu vou mostrar aqui para vocês vanguarda europeia, tá? Vou mostrar um vídeo aqui para vocês assistirem que diz respeito à vanguarda europeia, para maior entendimento, viu? Enquanto o vídeo não abre, porque realmente com essa chuvinha a internet ficou muito lenta. Eu moro aqui na chácara, é muito baixo. Mas enquanto assim o vídeo está carregando, eu quero falar para vocês sobre a vanguarda. O que é vanguarda? Van vem de avante, né? É avançar, ir para frente, ir à frente, tá? E guarda é tipo um pelotão de pessoas. As pessoas que faz à frente.
Então, vanguarda quer dizer algumas pessoas que fazem à frente de um determinado ato. Você vê que em uma greve, em um combate, em alguma coisa, tem a equipe que fica é chamado de linha de frente. Por exemplo, o Covid-19 que nós estamos vivendo agora. Todos nós lutamos para combater ele, né? Nos defendendo, fazendo a higienização necessária, tomando as devidas precauções. Porém, tem as pessoas que estão na linha de frente. Quem são essas pessoas? São os profissionais da saúde, são os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na limpeza, né? As pessoas que trabalham na ambulância. Essas pessoas estão na linha de frente, tá? Então, a vanguarda quer dizer isso, quem está, aquelas pessoas que estão na frente e vão avante, que eles avançam, tá? Não temendo o que já passou, não temendo o que vai encontrar pela frente, as dificuldades, eles avançam. Então, a vanguarda europeia é isso. Foi um momento em que umas pessoas fizeram à frente de um determinado movimento, tanto na área literária, que é a área da leitura, da poesia, né? Quanto do lado da história da arte, nas artes plásticas, né? Que aí então vieram romper aquele tradicionalismo no ensino da arte, dentro da arte, que era a arte renascentista, né? Aquela arte realista, onde só era válida, só era bela uma arte que mostrasse, que chegasse mais próximo possível da realidade. Isso era o Renascimento, isso era a arte de Leonardo da Vinci, isso era a arte de Michelangelo, que eram os artistas do Renascimento. Então tinha que ser aquela arte que você olhava e dizia assim, poxa, tá real, essa arte está muito bem feita, parecido. Ou seja, chegava muito próximo do natural. E por incrível que pareça, mesmo depois da vanguarda europeia, até hoje a sociedade ainda tem esse tipo de preconceito com alguns estilos de arte. Ainda valorizam mais aquela arte mais naturalista, aquela arte perfeita que representa o real. Se não for desse jeito, diz que é rabisco, diz que é qualquer coisa, até eu faço. As pessoas dizem, arte desse jeito aí até eu faço. Se mostra um desenho de uma determinada pessoa, você retratou, tipo, fez o retrato de uma pessoa, se não parecer os traços idênticos, você diz que aquela arte o cara não sabe desenhar, né? Agora, se aproximar da realidade, das feições da pessoa que você representou naquele desenho, aí sim, né, é valorizada. Então, a vanguarda europeia ela veio romper com esse tradicionalismo, tá? Gente, o meu vídeo ele realmente não quer abrir de forma alguma. Vou recarregar ele aqui para ver. E dentro da vanguarda europeia, nós temos aí vários movimentos artísticos. Um deles é esse que nós vamos estudar hoje, o fauvismo, tá? O fauvismo ele foi acho que um dos primeiros. Você tá? que assistiu o documentário Os Donos da Verdade vocês estão vendo a tela deve estar se do perguntando YouTube? como barrar o avanço da censura na internet. Nós da Brasil Eu não tô Paralelo vendo, temos não. uma missão importante. Tô vendo só a postura. Fazer este Só a apostila, né? Calma aí. Também só não a tô apostila. vendo não, tô vendo só a apostila também. É porque eu acho que eu tenho que parar esse... E começar uma outra apresentação. Eu acho que a senhora tem que tirar a apostila. Isso, já parei, vou compartilhar outra vez. Aí eu vou para o vídeo.
que vocês estão vendo agora? Uma tela branca. Aqui também. Tela branca também. Aqui também, bicho. Epopeia. É um conteúdo que é muito bacana, que muita gente tem de... Quando aparecer o vídeo, vocês me falam, tá? Tá. Uhum. Tá. Gente, é só eu que tô com sono. Não, duas. Não. Não, acho que... Vai jogar então, pode ir. Acordei, eu tava lá na beira do lago balançando numa rede e acordei nas pressas pra vir pra cá. Já cheguei atrasada. Tá na roça, é a Vitória. Eu moro na chácara. Ah, tá. E aí? Fica quieta, menino, tu vai apanhar. Tu vai apanhar. Olha a agressividade, Carol. Eu gosto da A Carol gente porque ela é já fala de quem malvada. mesmo? As malas de quem mesmo? Só um pouquinho. Não, pela Que é metade. de estudos amazônicos. É? Eu acho, eu não tenho certeza não. Depois é história. É história. Ah, Elisete. Olha, ó, quase acertei, quase acertei. Não tem nada a ver, Lucas. Até 6 horas. Ô, Senhor, Ó, me céu. ajuda. Eu acostumei, eu negócio de passar a tarde, assim. Tem que dar pra mim que eu vou sair hoje. Como é, Carol? Não dá pra mim, porque eu tenho que sair daqui a pouquinho, mas meu pai. Isso vai perder. Vou, né, que eu vou sair. Ah, não. Já foi isso aí, não vai apanhar. Bem pregado pra tu. Era pra ter morrido mesmo. Eu falei que ela é violenta, eu falei que ela é violenta. Malvada toda. Carol, Gente, esse tempo de chuva que tá tendo agora é pra ficar ou vai voltar a não chover de novo? Ou já é não, agora é só um pouquinho. É a Aí chuva depois da para, né? Ah, tá. Já ouviu falar na chuva das mangas? Eu vi alguém falando, só que eu não sabia que chovia e depois parava, não. Então vai chover, aí vai parar e depois vai chover de novo, né? É só o tempo da manga florar e dá. Pois é. Eu não sabia de chuva de manga, não. Eu já vi alguém falando. Aqui é chovendo o tempo todo. Toda hora teve uma chuva aqui que derrubou umas árvores ali no quintal. Tu não morreu, não? Graças a Deus não, mas o vento quase arrebentou na minha atenção. Vai pra ter carregado. É malvada, certo? Agora que a Carol topar um ruim igual ela vai... Matar ele. A professora sumiu, né? Aí é. O Bruce Era a professora Aqui no canal Na casa dela? compartilhar, eu não consigo.
Carol, cagar. Hã? Ai, Júlia, deu até um frio aqui agora. Aqui abriu o sol em um segundo agora, eu. Na Vitória não é como assim. Não é bonito. Gente, que gritaria é essa aí? É aonde? É o Lucas. Televisão. Harry Danger. Harry Danger. Eu gosto de desenho. Misericórdia. Cada desenho que vocês assistem com misericórdia. Muito bem, pessoal, olha só. Então vamos lá, vamos falar da tal da vanguarda europeia. É um conteúdo que é muito bacana, que muita gente tem dificuldade, que não entende por que existe, por que não existe. Mas calma, hoje, novamente muito bem acompanhado, a gente vai tentar destrinchar isso pra você, do jeito bem objetivo, pra você entender melhor como funcionam essas vanguardas europeias e a importância delas, obviamente, no impacto que elas têm depois lá pra frente pro modernismo e todas as escolas literárias do Brasil também, beleza? Muito bem, mas pra isso, vem pra cá meu amigo Gabriel Félix! Voltamos! Isso aí! Vamos lá. Olha só, Quando o assunto é fácil, é fácil, comigo. Ó, o futebolzinho, todo assunto fácil, fácil, eu jogo na mão dele porque o cara manja. Ó, já falei pra vocês aqui, se você não conhece o Gabriel ainda, o Gabriel, professor de literatura, especialista, manja todo de literatura, que por sinal é ele quem dá as aulas de literatura na plataforma Professor Noslen. professornoslen.com.br, tem tudo lá de literatura pra você, com o Gabriel, tem tudo de gramática, redação e interpretação de texto comigo, então estamos juntos e shalom. Vamos lá. Juntos e shalom. Beleza? Olha só, para falar de vanguarda europeia, a gente tem que entender todo esse processo. O que é a vanguarda europeia, como surgiu, por que ela ocorreu e o que toda essa bagaça quer impactar aí na literatura e também, não só na literatura, né? Mas vai além, vai na história da arte também, né? Exatamente. Muito bem. Gabriel, conta pra nós, o que é a vanguarda europeia? Então vamos começar assim. As vanguardas europeias são muito importantes em questões do Enem, né? Muito cobrado no Enem. E elas são importantes porque elas são o início do modernismo, que é o período mais cobrado no Enem até hoje. Vai anotando. Tá? Então o período moderno é o mais incidente e as vanguardas são o estupim da arte moderna. Beleza? Certo. Então essa é a importância. Tranquilo. Agora vamos lá. O que é vanguarda? Então, já que ele é um tema complexo, vamos começar pelo básico. O que é vanguarda? Vanguarda é, a partir do francês avant-garde, nós temos uma palavra que é avant, que é avante, Professor, meu celular tá e descarregando, garde, vou que é a botar pra troca. carregar. Então é a turma que vai à frente. Certo. Então a ideia da vanguarda é ir na frente, é apontar o futuro. Estar à frente do seu tempo. Exatamente. Então, vou botar Por pra isso, carregar. por isso, não existe Eu não tô entendendo vanguarda o que que você tá falando, respeite não. a tradição. Porque a Nem ideia eu, também não tô é entendendo quebrar nada, a não. tradição. Por quê? É Tá chutar baixo? o balde nas convenções, nas clássico. regras, no clássico. Ele tá falando rápido, tá baixo demais. Dessa coisa. Não é melhor a senhora Então explicar, eu não? entendi. Então peraí, então quer dizer que a vanguarda europeia ela vem com o sentido de meter o pé em tudo aquilo que é padrão, digamos assim. Exatamente. Especialmente na história da arte, os padrões clássicos. Certo. Né? Porque vamos pensar, arte clássica. Né? É uma arte Tia, eu vou toda sair cheia daqui, de que eu vou botar meu convenções, celular pra carregar. princípios, regras. Então a arte clássica, ela tem a ideia da proporcionalidade, do equilíbrio. E por isso o artista clássico, ele precisa fazer uma arte cheia de convenções. E por quê? Porque a arte clássica, vamos pensar agora nos períodos de referência clássica. Os clássicos greco-romanos e o período renascentista. Para eles, o grande artista é aquele que melhor se aproxima do real. Então é uma arte de imitação da natureza. Certo. Vamos pensar aqui na escultura, né, a Pietà. Vai lá, projeta aí. Vai lá, deixa Pode projetar pra nós a edição. Vai lá. Pietà. Você olha para a escultura e fica de cara com... É uma pessoa de verdade. Parece real, tão real que é feito na pedra ali. Né? Isso. Então, a arte clássica
parte do princípio que o artista bom é o que melhor imita a realidade. Então, o rosto, a anatomia, a musculatura tem que ser exatamente igual. Aquela ideia de perfeição, né? Ser perfeito nessa imitação, né? Exatamente. Só que, neste caso, o que é perfeito? É aquilo que se aproxima mais do real. O real. Esse é o bom. O que a vanguarda faz? Rompe com isso. Chega quebrando toda essa ideia. Chega quebrando. Dessa perfeição, desse padrão, dessa aproximação com o real. Então, posso pensar aqui que a vanguarda ela vai se afastar do real? Perfeitamente. Porque agora a referência não é imitar o real. O modernismo tem a ideia de que eu quero interpretar a realidade. Eu não quero imitar a realidade. Então eu quero enxergar a realidade a partir da minha interpretação. Então eu quero trazer outras maneiras de expressão, outras maneiras de apresentar a arte. Então esse é o pensamento do moderno. Certo. Então, beleza. Então eu vou estar trabalhando aqui com a ideia de que eu vou quebrar essa ideia da perfeição, do próximo da realidade, vou me afastar um pouco, porém, é a partir sempre da percepção individual de cada um. Individual. Então eu quero buscar, e isso é a vanguarda, é a busca de novas formas de expressão. Então eu quero me expressar de um jeito diferente, eu quero buscar o diferente. Esse é o princípio da vanguardista. Maravilha, perfeito. Então olha só que bacana, isso é legal ter na sua cabeça, hein? Esse paralelo que o Gabriel trouxe para nós aqui, entre o que vinha acontecendo, né? Entre o clássico, entre essa perfeição e o que a vanguarda faz, é o grande diferencial para você entender de uma vez por todas o que são as vanguardas europeias. Nesse processo de impactar com o clássico, fugir dele e trazer a interpretação própria individual de cada um. Isso. Por isso que muitas vezes o gosto do povo em geral é a gostar da arte clássica e se assustar com a arte moderna. Por isso que ela impacta com susto. Porque ela é provocativa, ela é diferente. Então a ideia é também chocar, é provocar uma nova forma de enxergar as coisas. Certo. Beleza, show de bola. E aí, um exemplo disso que você pode aí fazer em paralelo com a Pietà? Então vamos lá. Vamos então já direto para as vanguardas, né? As principais. Vamos a elas. Então tá, as vanguardas europeias, quando comentamos assim, essas 5 principais vanguardas, são o carro-chefe, o carro abre-alas do modernismo. Então são movimentos de ruptura contra a tradição, de busca de novas formas de expressão, e como elas vêm na frente, elas têm esse espírito provocador. Então a ideia é sacudir, a ideia é realmente chacoalhar, assustada, dar uma assustada, impactar. E por isso é que elas foram, na época, tão polêmicas. Hoje até é possível, né, que nós vejamos essas obras de vanguarda e nem nos assustemos. Normal. Porque, mais de 100 anos já de vanguarda. Então hoje é comum encontrar num museu, hoje é comum pela internet pesquisar essas obras. Mas o impacto disso na época foi polêmico demais. É só a gente pensar, quando a gente começar a observar, daqui a pouco a gente vai começar a projetar algumas imagens das vanguardas, você vai bater o olho, hoje ainda falar, tá, beleza. Mas imagina naquele período que era tudo mais contido, as pessoas eram mais contidas, né? Era uma outra realidade, então o quanto que não chocou, era como se fosse um murro na boca do estômago da galera. Exatamente. Então o impacto era forte, então o impacto foi ruim, né? Então, igual aí, vamos pensar que nós vamos mostrar logo mais, né? O grito, vamos imaginar, né, o cubismo do Pablo Picasso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma por cada? uma, vamos lá, bora lá. Primeira delas, que seria vamos começar com o futurismo. Futurismo, vamos colocar assim como o abre-alas. E, por sinal, vamos pensar aqui uma coisa óbvia. Futurismo. Qual é a ideia de futurismo? Ser contra o passado e ser contra o presente. Ou seja, apresentar coisas do futuro contrário ao presente ou ao passado. Então a ideia é, não presta o que existe, não presta o que existiu. Só presta o que vai vir. É o futuro que interessa. Então eles têm um projeto, né, o Manifesto Futurista, que incluía lá, por exemplo, agora vai lá, hein? Está preparado para isso? Se você nunca ouviu falar nesse manifesto, destruição completa de bibliotecas e museus, por exemplo. Olha a ideia de destruir a tradição. Entendeu? E como é vanguarda, vamos lembrar um detalhe? Se não for radical, não é vanguarda.
Então não é vamos naquela. Não é uma coisa simplesinha, não uma é conciliação. Aham. Eu não tô Arrebentar conciliando. mesmo. Um negócio é chutar o balde, é quebrar tudo. Então mete o pé. Então esse é o caminho da vanguarda. Então o futurismo tem esse princípio de ruptura total contra a linguagem tradicional, destruição da sintaxe tradicional. Então eles trabalham com frases que valorizam as coisas, os substantivos e não os verbos. Então esse é o caminho deles. E, claro, vamos agora dar aquela pistinha bonita. Como é que eu identifico o futurismo numa questão de pintura, né, de, sei lá, numa obra de uma prova de história da arte, ou até mesmo num poema? A forma como eles exaltam a tecnologia. Aí é até meio óbvio, né? É futurismo. Só que agora vamos lembrar que quando o nosso amigo Nutelinha Geração Y está acompanhando esta aula pelo Wi-Fi do smartphone, o que é tecnologia em 1909? Exato. Em 1909 não existia Wi-Fi, viu, pessoal? Então, como assim não existia smartphone? Olha só. O que era tecnologia naquela época, então, né? Então, nessas obras futuristas, há muita exaltação de tecnologias como, vamos lá, luz elétrica. Que tecnologia. Trem a vapor. Automóvel. Carro era Que uma tecnologia. atinge uma velocidade de 40 km por hora. E uma coisa bacana de lembrar também, esses dias eu estava falando sobre tecnologia com alguém, e a pessoa falou, tecnologia é tudo aquilo que faz uma expansão do seu corpo. Né? O automóvel é uma expansão da sua isso movimentação. A luz é uma expansão também da sua visão. É doido, né? O óculos, então, é uma tecnologia. Exatamente. Então, como é que nós vamos perceber isso? Em obras que fazem essa exaltação, essa esperança no futuro pelos elementos tecnológicos. Certo. Vamos pegar uma pintura como exemplo do Giacomo Balla, A Velocidade do Automóvel. Maravilha. Agora, vamos fazer o seguinte, antes de projetar. Se fosse, agora joguei para você uma questão aqui. Se fosse um escultor renascentista, um pintor renascentista, Tá bom, pessoal. O que eu queria falar mais e gostaria que vocês vissem era sobre a vanguarda, né? Porque agora lá no vídeo ele entrou nas características, né, dos movimentos de cada movimento da vanguarda europeia. E no nosso caso, aqui nós estamos vendo o fauvismo, não é isso? E ele já está falando de futurismo, que é um dos principais. Mas vamos voltar aqui para o nosso fauvismo, ok? O fauvismo, como foi lido aí no início, deixa eu abrir a apostila aqui de novo. O fauvismo ele era o quê? Um movimento que também desprezou aquela arte realista, aquela arte clássica, aquela arte perfeitinha, aquela arte naturalista, né? Bem distante do real. E passou a trazer algo que impactou a sociedade. As formas, as cores, né? Eles trouxeram o quê? Eles trouxeram as cores puras, sem misturas. Porque a mistura das cores faz com que nós chegamos a algo natural, algo naturalista. Como nós vamos continuar vendo aí na apostila, que está abrindo. Vamos acompanhar. Vou abrir aqui um pouquinho mais para vocês verem. Então, ele teve início no ano de 1901, tá? Ou seja, bem no início do século XX.
Onde aconteceu? Na França. Porém, ele só foi reconhecido como uma corrente artística em 1905. Teve 4 anos aí de luta para ele ser reconhecido como uma corrente artística, tá? Nesse momento, os artistas que compunham o movimento fizeram a primeira aparição pública no Salão de Outono em Paris. No ano seguinte, em 1906, organizaram uma exposição de Salão dos Independentes. Foi justamente nessa ocasião que o grupo recebeu o nome de Les Fauves, expressão francesa que significa as feras. Os artistas foram chamados de feras ou selvagens pelo renomado crítico de arte Los Valcelles, quando ele tentou descrever a sensação causada ao observar uma única obra clássica cercada por pinturas fauvistas. Tá? A arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista, tal qual o estado de pureza das criações infantis. Essas características também estão presentes na chamada arte nave. Os artistas desse movimento não se preocupavam com os aspectos da composição na pintura, mas sim com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia causar. Sem medo de questionar os cânones tradicionais, esse estilo de pintura constituiu-se como uma arte do equilíbrio, da pureza, da glorificação dos instintos e das sensações vitais. Isso tudo constituído pelas impressões visuais impetuosas dos artistas em suas telas. Além disso, o fauvismo evitou os temas mais deprimentes. Também relegou ao segundo plano aspectos como a forma e conteúdo. Além disso, buscava representar assuntos leves e alegres, sem conotação política ou crítica. Então, assim, o fauvismo é comparado um pouco com a obra de arte da criança, os desenhos, as pinturas infantis, tá? Eles traziam assim uma naturalidade, mas não relacionado com aquela natureza da técnica para adquirir cores, as misturas, não. É a naturalidade como se fosse de uma criança. A criança, ele pega uma tinta, ele pinta sem tentar ir procurar tons, sem fazer aquela mistura, entendeu? As crianças, elas são puras, né? Então, as suas obras também representam a sua naturalidade, né? E o fauvismo, ele trazia isso, tá? Então, os artistas, eles também evitavam essa questão de trazer assuntos políticos, críticos nas suas obras de arte, né? Então, eles traziam mais o natural mesmo. E em relação às cores, às técnicas, eles não se prendiam às técnicas do academicismo, que é aquela arte acadêmica, aquela arte toda cheia de perfeição, aquela arte clássica, né? Eles simplesmente deixavam fluir. Principais características do fauvismo. Dentre as características mais marcantes do movimento fauvista destacam-se, olha só, utilização de cores puras, eles não misturavam, por isso que Van Gogh também, ele participou um pouco do movimento fauvista, porque Van Gogh, ele gostava de cores puras, sem misturas e pinceladas rápidas, né? Então, você vê que as cores puras é uma característica do fauvismo. Emprego arbitrário de cor, simplificação das formas, né? Eles não dificultavam as formas, eram formas simples, né? Não compromisso com a representação fiel à realidade, ou seja, se eles iam retratar uma pessoa, eles não tinham essa preocupação de fazer o nariz, de representar o nariz, a boca, os olhos, da forma mais real possível. Não, eles retratavam da forma que dava, né? Da forma que eles pensavam, sem se preocupar com essa coisa do realismo, tá? Da realidade.
Influência da arte primitivista, né? Que a arte primitivista, pessoal, aquela arte também que os homens da caverna não tinham esse negócio de estar misturando cores, né? De estar procurando formas, essa questão da linguagem visual, que temos aí a sobreposição. Os artistas não. Não estou ouvindo a senhora, professora. Não está me ouvindo? Mas o meu microfone está ligado. Deve ser uma queda aí na internet, viu? Meu microfone está ligado. Então, continuando aqui. Influência da arte pós-impressionista. A pós-impressionista era aquela obra que usava muito o pontilhismo, né? O pontilhismo, então, era a arte pós-impressionista. E o fauvismo, ele foi influenciado por essa arte, por esse estilo. Havia a predominância do uso de cores fortes e vibrantes, tá? Roxo, verde, amarelo, azul e vermelho, utilizadas de modo arbitrário e sem correspondência com o real. Ou seja, não tinham compromisso nenhum em retratar a realidade, tá? Estas cores, sempre em seu estado puro, simplificavam as formas. Assim, elas delimitavam e modelavam o volume por meio de uma gradação fraca ou inexistente de matizes de cor. Outro aspecto importante são as pinceladas largas e espontâneas. Olha só, mesma característica de Van Gogh. Van Gogh se inspirou no movimento também fauvista, tá? Com as quais os artistas fauvistas delimitavam os planos e criavam sensação de profundidade. Ó, como ele teve inspiração do pós-impressionismo, vem falando um pouco aqui do pós-impressionismo, né? O fauvismo não foi uma corrente artística coesa e organizada, mas reunia, você sabe o que é coesão, né? Aquela combinação, aquela organização, né? Mas reunia artistas que compartilharam características comuns nas pinturas durante aquele período. Ou seja, esse estilo de arte conseguiu, por mais que não foi um movimento organizado, mas por causa dessas características começou a atrair artistas e começaram a fazer um grande grupo, né, de pessoas que aderiram a esse estilo fauvista. Dentre os nomes que influenciaram o movimento estão Van Gogh, tá? E Paul Gauguin, com suas pinceladas fortes, cores vibrantes e motivas, ou mesmo com o primitivismo sintetizador da natureza. Ambos contribuíram para essa vertente da arte. Paul Cézanne. Esse cara, pessoal, ele também aderiu ao movimento do fauvismo, tá? Aqui nós vamos agora entrar na atividade. Eu vou tirar, eu não vou ajudar vocês a responder tal, não. Eu vou só tirar algumas dúvidas, ler as perguntas e falar um pouco sobre elas, tá bom? Pra gente poder entrar na aula de teatro. Já respondi mesmo? Oi? Eu falei que eu já respondi tudo já. Tá. É bom que você vai só ver aí, né? Se tá de acordo. A número 1 diz assim: qual foi a principal característica do movimento fauvismo, né? Então você vai lá para o início do texto. Qual foi, gente, a principal característica do fauvismo? Pera aí que eu vou pegar a apostila aqui. Tá lá no segundo parágrafo. Tá dizendo aqui que foi a utilização da cor pura sem misturas de modo delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Muito bem. Gente, falando aqui sobre volume, relevo e perspectiva. O que são isso? Volume, gente, relevo e perspectiva
são são alguns elementos da linguagem visual. Eu vou mostrar para vocês bem aqui uma obra de arte que tem relevo, tá? Vou mostrar para vocês como que é uma obra de arte com relevo, com perspectiva e volume. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. E no meu apareceu a foto de 2 vasos. Do vaso, né? Mas sumiu. É, isso aí mesmo que eu quero mostrar para vocês. O volume é essa característica na pintura que faz com que uma parte do objeto sobressaia, tá? Fazendo com que aquele desenho ele fique volumoso. Você dá para saber que aquela imagem ela é redonda, tá? Por exemplo, esse vaso aí. Nós temos 2 vasos, um marrom e o outro azul. Mas há uma parte em que a luz, né, aparece mais em uma determinada parte do vaso. Então, como representar isso na pintura? Você vai usar uma tonalidade mais clara, né, nessa parte onde aparentemente a luz vai bater. E isso faz com que dá volume. A pintura ganhe volume, da mesma forma que o vaso azul, a parte mais escura está para baixo, a parte onde pega mais luz está para cima. Então, o artista tenta representar a luz através do branco, de um tom, de uma tonalidade da mesma cor, né, de uma nuance mais clara da mesma cor, né, que ele está utilizando. Se ele está utilizando um azul, para ele retratar a luz, né, volume, ele vai usar o branco com um pouquinho de azul para ficar como se fosse o tom da luz, que é branca. Você sabe que a luz ela é branca, né? Então, toda vez que nós vamos representar a luz, nós temos que usar tinta branca, tá? Então, isso é volume. Você aplica na pintura a parte mais clara para que sobressaia e dá essa ilusão de volume. Vou ver se eu consigo aqui. Em alguns desenhos que eu tinha feito, eu usei essa técnica que a senhora falou. Sim, sim. Então, isso é uma parte do... Cadê, meu Deus? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a outra agora. Relevo, eu quero mostrar relevo para vocês. O que é relevo? Relevo é muito parecido com textura, tá? O relevo é aquela imagem que você, ao tocar, você vê que ela tem incisos, que ela tem cortes, que ela foi talhada, tá? Eu não sei se vocês estão vendo aí essa imagem. Vocês estão vendo outra imagem aí? De um leão. Sim. Pois é, essa imagem, se você... Eu estou vendo um leão. Pois é, se você ver se você tocar... Não é isso que eu quis dizer.
Ao ver, você já percebe que ela tem um alto relevo, nem precisa tocar, né? Tem mais um detalhe, alto relevo e baixo relevo, tá? O alto relevo, ela é quase se torna uma escultura, tá? Ela é talhada, esculpida em um determinado local, ou numa madeira, ou numa pedra, porém tem volumes bem maiores que a de baixo relevo. Essa aí, na verdade, ela é baixo relevo, tá? Ela não é alto relevo. O alto relevo, ela quase sai mesmo, ela quase que é uma escultura fora parte, tá bom? Então, essa é um exemplo para vocês perceberem aí o que é o relevo. O relevo é uma dos elementos também da linguagem visual. Vamos ver a outra aqui, a perspectiva. É um outro elemento da linguagem visual também. A perspectiva, ela tem uma característica nela chamada de linha de fuga, ponto de fuga, na verdade. Ponto de fuga. O que é a perspectiva? A perspectiva é, quem joga videogame sabe que quando você está, tipo, numa corrida de carrinho ou de moto, alguma coisa assim, a tendência é afunilando, né? Afunilando, na medida em que o objeto vai se distanciando, o carrinho vai se distanciando, vai afunilando, tipo um funil, né? E vai estreitando lá para o final. É largo aqui no início, próximo de você, e lá para o final vai estreitando, vai afunilando. Então, isso é perspectiva. Vocês podem ver nessa imagem aí, dessa obra de arte chamada Santa Ceia, que aqui nós temos linhas horizontais, né? Linhas horizontais, e elas todas se encontram lá no ponto de fuga que está acima da cabeça de Jesus, né? Então, assim, o prédio, aqui ele apresenta uma largura mais para frente, lá para trás ele vai afunilando, ele vai criando um ponto de fuga. Então, isso é perspectiva, tá? Essa ilusão do que está perto de o que está longe. A gente está vendo que está em um plano, mas a questão da perspectiva faz com que pareça o que está perto e o que está longe, ok? Vou ver se eu tenho outro exemplo aqui de perspectiva. Tem outro bem aqui. Eu estou entrando nessa parte porque são características do fauvismo também, tá, pessoal? Então, nós temos aí outro exemplo de perspectiva, tá? A perspectiva, você vê lá, tem PF no final, que significa ponto de fuga. As árvores aqui no início parecem maiores. Lá no final já vão parecer menores. Da mesma forma os prédios, né? Os prédios aqui, os primeiros estão maiores e os últimos estão menores. A estrada também, a rua aqui, no início ela é larga. Lá no final, quando vai se aproximando do ponto de fuga, vai estreitando. Então, isso é um elemento chamado perspectiva. Voltando aqui para a nossa apostila, vamos para a segunda questão, que você vai marcar a resposta correta. Em que ano o fauvismo deu início? Isso aí você vai procurar lá também, né? E vai marcar. Quando vocês tiverem dúvida, pode falar, tá? Qual o tema que o fauvismo evitou, pessoal? O que ele evitou e o que ele buscava? Nós conversamos sobre isso, está lá na apostila também. Alguém quer falar? O fauvismo deu início nos anos de 1905 e 1907. Ele foi desenvolvido entre esses anos. Muito bem, essa é a 2. E evitou... Sim, pode continuar. Evitou
Evitou os temas mais deprimentes e também relegou ao segundo plano aspectos como a forma e conteúdo. Além disso, buscava representar assuntos leves e alegres, sem conotações políticas ou críticas. Muito bem, então isso é o que ele evitou e o que ele buscava. Essa aí é a resposta, ok? Aí vem a número 4. Faça um pequeno relato sobre o que você entendeu do assunto fauvismo. Aí agora é com vocês, viu? De acordo, essa aula ela é pessoal. O que você entendeu, o que você aprendeu sobre o fauvismo. Também não vale só copiar de lá não, pessoal. Coloque de acordo o pensamento de vocês, tá? Agora vamos entrar na aula sobre o teatro moderno, tá? Gente, o teatro, assim como todas as artes, ele tem uma linha do tempo. Tem o teatro primitivo, né? Tem o teatro moderno, o teatro antigo, tem o teatro moderno, tem o teatro que agora é o contemporâneo, né? Que é o pós-moderno. Então, nós temos aí o teatro moderno no Brasil, tá bom? Alguém quer ler esse texto para mim, por favor? O texto é do professor Dr. Jairo Nogueira Luna. Pode ler, Vitória. Vitória? Um conceito de teatro moderno brasileiro. O teatro moderno brasileiro vem substituir a vigência do teatro brasileiro de revista. Este, por sua vez, era um espetáculo de característica musical, com temas de atualidade, políticos ou sociais, mas de caráter leve e com enredo frouxo para que as canções, as mais diversas quanto ao tema, pudessem ser restritas no espetáculo. Era comum o uso de plumas e paetês por dançarinos e dançarinos que se posicionavam no quadro de dança, enquanto cantora interpretava essa ou aquela canção. As paródias musicais também eram constantes. O teatro de revista no Brasil surgiu baseando-se na adaptação de espetáculos do gênero na europeia e após o surgimento da obra de Arthur Azevedo nas décadas finais do século... Que século é esse mesmo, professor? Século XIX. 19. Então, pessoal, bem diferente do fauvismo, né? Que o fauvismo ele não estava correndo atrás de retratar política, críticas sociais, né? Só queria ser natural. Diferente dele, vem aí o teatro moderno, né? O teatro moderno, as características dele era o quê? Um espetáculo de característica musical, com temas da atualidade, ou seja, se fosse no dia de hoje, nós buscássemos um teatro, vamos fazer um teatro, e fazer um teatro baseado em quê? No Covid-19, né? Então, o teatro moderno sempre buscou temas da atualidade, políticos ou sociais, né? Sempre fazendo uma crítica à política, aos assuntos sociais. Quais os assuntos sociais? Abuso, agressão física, agressão verbal, né? Todas essas coisas aí. Então, o teatro moderno, essas eram as características dele, tá? E também eles eram representados muito através de música. Era comum o uso de plumas também, né? Eles não só faziam teatro, não só representavam, mas eles gostavam de muitas plumas, né? De ficarem enfeitados, né? Os dançarinos posicionavam no quadro de dança, enquanto o cantor ou cantora interpretava esta ou aquela canção. Então era um teatro cantado, na verdade, era totalmente envolvido, híbrido com a música, tá? Não era só aquele teatro de ir lá e os atores falarem as suas falas, né? Representar igual numa novela ou um teatro normal. Sempre eles buscavam a música, né? Entrelaçar com a música. Para Décio de Almeida Prado, o início do teatro moderno brasileiro compreende dois aspectos: a inserção de uma temática de crítica social de cunho marxista
Marxista, pessoal, é aquele grande filósofo, né, que traz uns temas aí bem polêmicos dentro das universidades, né? Então, ele traz umas doutrinas que às vezes vai de encontro com o que nós aprendemos com os nossos pais, né? E aí tem muita gente que não aceita as doutrinas, os estudos de Marx. Encenada por Procópio Ferreira em 1932 e a temática de cunho freudiano. Freudiano também, que vem de Freud, tá, pessoal? É aquele grande filósofo também. Marx e Freud são dois filósofos. Como Sexo, de Renato Viana, em 1934. Décio acrescenta ainda o surgimento do chamado teatro de bonecos, de Álvaro Moreira, mas este é, na verdade, tributário do teatro simbolista e penumbrista, conforme salienta o próprio Décio, em que, no auge da autorização teatral deste tipo de teatro, o próprio ator deveria ser substituído para que, com sua interpretação, não interferisse no sentido do texto dado por seu autor, vide o teatro de Maeterlinck. Então aí foi tipo um conflito, né, entre o dono do teatro, a pessoa que escreveu, né, quem interpretou, né, toda essa questão. Isso aconteceu tudo no período do teatro moderno, tá, pessoal? Mas é com o teatro de Oswald de Andrade. Gente, Oswald de Andrade é aquele escritor do modernismo, tá? Modernismo brasileiro de 1922. Mas é com o teatro de Oswald de Andrade, da década de 30, O Homem e o Cavalo, 1934, A Morta, tudo é nome de teatro que Oswaldo escreveu, tá? O Homem e o Cavalo, A Morta, O Rei da Vela, tudo isso são nomes de teatro que Oswaldo escreveu. Então ele escreveu isso até 1937. É que se firma um conceito de modernidade para o teatro. Assim cria não só uma dramaturgia, apesar de pequena, de invenção, mas também rompendo definitivamente com o teatro naturalista e realista. Cria uma forma teatral original, inovadora, nacional e longe de tudo o que fazia no teatro brasileiro de então. Então, assim, o Oswald de Andrade, ele foi uma pessoa que participou do movimento modernista. Deixa eu explicar para vocês toda essa história rapidinho. Teve a vanguarda europeia, né? Lá na Europa, os artistas e escritores fizeram essa linha de frente, né? Criando a vanguarda europeia para romper com as tradições da arte antiga, da arte realista, naturalista, do academicismo, da arte clássica, né? Isso foi na Europa, na França principalmente, né? Mas depois disso, os brasileiros aqui também, em 1922, procuraram fazer um movimento também, chamado modernismo, tá? Por quê? Porque, assim, o Brasil conheceu a vanguarda europeia lá, né, as obras dos artistas, eles achavam bonitos, os brasileiros aqui gostavam das obras do futurismo, gostavam do neoimpressionismo, todos os ismos que compõem a arte europeia, os brasileiros gostavam, porém com um detalhe, só se fosse realizado por artistas da Europa. Entendeu? Se dissesse que foi uma artista brasileira aqui, Tarsila do Amaral, um exemplo, se foi Anita Malfatti, que é uma artista brasileira, que fez determinada obra, não tinha valor. O brasileiro só queria valorizar as obras lá da Europa. Aí foi quando os artistas brasileiros se uniram e fizeram um movimento também chamado modernismo, isso em fevereiro de 1922. Tá? Aí uniu-se escritores, pintores, escultores, todos os tipos de arte, tá?
arte literária. E esse Oswald de Andrade era um escritor. E ele se uniu com essa galera toda para fazer o movimento modernista em São Paulo, em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Então, eles passaram quase uma semana lá, levantando plaquinha e gritando, nós também somos artistas, nós temos valor, a nossa arte também tem valor, tá? Então, chamaram a atenção da comunidade brasileira, tá? E esse Oswald, que é escritor, também fez parte, ele estava lá. Então, ele veio aí quebrando também toda a tradição e todos os costumes aceitos pela sociedade brasileira. E foi quando o teatro ganhou outro rumo, né? Com essas obras dele. O Homem e o Cavalo foi ele que escreveu, A Morta, O Rei da Vela, tudo foi ele que escreveu. Então, a partir daí, rompeu-se aquela forma antiga do teatro brasileiro, tá? Fazendo com que essa nova versão de teatro moderno fosse inserido no Brasil por pessoas brasileiras. Um teatro totalmente brasileiro, tá bom? Rompendo definitivamente com o teatro naturalista e realista, que era aquele lá, né, de antigamente. Então, sua dramaturgia, como o restante de sua obra, estava carregada dos procedimentos antropofágicos, devorar os elementos enriquecedores de outros textos e contextos, sejam eles culturais, sociais, políticos ou estéticos, e produto dessa devoração canibal produz a arte brasileira, tá? Então, a partir daí, os brasileiros também foram percebidos, eles foram vistos, valorizados, a partir desse movimento. Isso aconteceu não só nas artes plásticas, mas também no teatro brasileiro, teatro moderno. Por que moderno? Porque em 1922 é século XX, tá? E o modernismo e a arte moderna, em todos os seus sentidos, aconteceu no século XX. A peça foi proibida antes da quarta encenação pela polícia, alegando atentado aos bons costumes e imoralidade. Então, a arte, pessoal, ela sempre teve essa luta, né? Essa luta, a sociedade não aceita por causa da tradição, de alguns costumes, e sempre tem artistas com ideias inovadoras, assim como veio Oswald de Andrade, né? Ele com esse tipo de peça foi ser encenada lá no teatro, porém não chegou nem ao segundo ato, nem a quarta encenação. Vocês sabem que o teatro ele é feito em atos, em encenação, né? Termina um ato, vem outro ato, assim como as temporadas da Netflix, né? Então, não chegou nem até a quarta encenação, a polícia veio e disse, ei, parou, esse teatro aqui não, porque ele está corrompendo nossos bons costumes e trazendo imoralidade, né? Mas o conceito de teatro moderno brasileiro não se resume ao surgimento de peças que apresentam temática fundada na apresentação de uma interpretação freudiana da psique, nem tampouco da análise social de caráter marxista, mas é um conjunto maior de características que começam a se compor com mais clareza com a encenação de Vestido de Noiva, que é outra peça, Vestido de Noiva, em 1943, com direção do polonês, né? Essa palavra aqui desse polonês eu não consigo falar, da autoria de Nelson Rodrigues, tá? Tinha um problema de encenabilidade da peça, uma vez que a ação se desenvolvia em três planos distintos, mas justapondo o da realidade, que envolvia o acidente
de Alaide e sua ida ao hospital, o da memória, com as digressões em flashback, e o da alucinação. Então aqui nós estamos vendo que esses teatros, as pessoas da sociedade da época não queriam aceitar, dizendo que ele trazia doutrina tanto de Marx quanto de Freud. Mas, na verdade, eles traziam um conjunto maior, não só de Freud nem só de Marx. O Freud, pessoal, ele é aquele cara que ele trazia uma questão da psicanálise, né? Questão do inconsciente. Você pode ver que as obras de arte de Freud... Ai, meu Deus. Tô aqui confundindo. Freud, ele traz a psicanálise, né? Relação do subconsciente. Salvador Dalí, que trazia suas obras baseado em Freud, tá? Por exemplo, aquela obra dele, O Sonho, O Pesadelo, são coisas assim do inconsciente, coisas de maluco. Então, era isso que a sociedade não aceitava dentro do teatro. E as doutrinas de Marx também, né? Umas coisas assim que, para a sociedade, estava incentivando a desobediência, a rebeldia, a loucura, a esse tipo de coisas assim que esses filósofos traziam, né? Então, por isso que a polícia ia lá e fechava, né, o teatro, chegava a proibir esse tipo de encenação, tá? Só para esclarecer aqui para vocês. Cadê onde foi que eu parei? Flashback. Os cenógrafos expressionistas rejeitavam tudo o que fosse supérfluo. O que é supérfluo? Né? Fraco, alguma coisa que pode ser dispensado, não é essencial, tá? E não considerava o cenário como lugares, mas visões sugeridas pela dramaturgia. Dramaturgia, pessoal, é a peça teatral. Quem é o dramaturgo? O dramaturgo é a pessoa que escreve a peça, que põe no papel as falas, tá? Que cria aquele teatro e escreve, tá? Então, o ânimo inconstante e dilacerado do homem moderno era sintetizado por elementos arquitetônicos, como escadas, planos giratórios, volumes e pontes suspensas que se estendiam pelo espaço do palco. Os expressionistas visavam não menos que a regeneração do espiritual do ser humano e exploravam intensamente a possibilidade do palco moderno e do novo meio que se firmava o cinema. Ou seja, o que eu entendi é que quando começou esse teatro moderno, não existia lugar no palco para esse tipo de peça. Então, o que aconteceu? O cenógrafo, a pessoa que cuidava dos cenários, né, juntamente com os atores, com os criadores das peças, tinham que estar improvisando, procurando algo para poder compor o cenário, para poder realizar, né? Porque até aquele momento não existia esse tipo de teatro, né? Então, eles tinham que se virar, tinham que procurar, tinham que adaptar para poder realizar um novo tipo de teatro. É como isso que nós estamos vivendo hoje em dia, trazer para a nossa realidade. O que nós estávamos acostumados, vocês todos os dias vestiam a fardinha, colocavam os livrinhos na bolsa, e botar o pezinho no caminho e ir para a escola. Sentava lá, estudava, 3h15, 3h30 o lanche, depois voltava a estudar e logo depois para casa. Esse era o ritmo de estudo que nós estávamos acostumados. Aí veio aí essa pandemia rompendo com todo o nosso tradicionalismo, né? Com todo o nosso tradicional, para tirarmos do nosso conforto intelectual, né? Porque não estou falando conforto de casa, né? Porque você está em casa estudando, eu estou aqui na minha casa dando aula, né? Não estou falando disso, estou falando do conforto temporal, esse conforto do que nós estávamos adaptados, né? Que em relação às tecnologias,
eu pegava meu livrinho aqui, lá dava minha aula, vocês pegavam o livro de vocês, acompanhavam, né? Tudo de bom. Agora, todo mundo está tendo que se virar, baixa aplicativo, estuda como que faz isso, como que faz um exercício na plataforma do Google Form, como faz uma reunião no Meet, como compartilha a tela. Os professores, assim, sabe? E vocês também se adaptando. Logo vai chegar um tutorial para vocês como mexer na plataforma, a aba que vocês vão estudar, né? Então, tudo isso é novo. Veio aí o coronavírus para, tipo, romper com o nosso tradicionalismo e nos mostrar um outro caminho, uma outra maneira de estudar, uma outra forma, né? Então, isso, às vezes nós temos que nos deparar com isso e não podemos fugir dessa realidade. Então, é só um exemplo que eu estou trazendo com essas inovações dentro do teatro, dentro da pintura, né? Dentro de todas as artes e também da literatura, né? Então, foram momentos em que ninguém estava preparado, mas o momento chegou, o momento da mudança chegou. Então, os artistas, os cenógrafos, né, todo mundo teve que se adaptar, teve que dar o seu jeito, né, para poder fazer acontecer e viver a inovação. Fraga, comentando este aspecto expressionista de vestido de noiva, atenta para o fato de que, de novo, aquele artista, né, que eu não consigo falar o nome, percebeu que aquela sucessão de cenas rápidas entre os diferentes planos, ao mesmo tempo que apresentava uma desagregação de consciente, proporcionava um grande envolvimento com o espectador de tal maneira que poderia ser uma perturbadora experiência, uma vez que a mente de Alaíde se constituía somente na mente do espectador, numa metáfora do mistério do ser humano, da sua incapacidade de realização. Ou seja, essa era uma peça que mexia muito com o espectador, com o consciente dele, né? Senta bem aqui, pessoal. Elza, você apresenta a ficha avaliativa aí, por aí? Porque eu não tenho ela aqui. Aí você apresenta ela agora, que a professora Borrego, viu? Beijo. Tá bom, tô terminando minha aula aqui, falta só uns 10 minutinhos com o oitavo. Aí me manda o link, tá? E eu já vou preparar, deixar aqui no ponto. Então tá, pessoal, vamos agora para o exercício, tá? Depois vocês podem procurar essas peças, pessoal, para vocês entenderem melhor. Dá uma pesquisada nessas peças teatral que foi falado aí, entendeu? De Oswaldo, tá? O Homem e o Cavalo, A Morta é outra, né? O Rei da Vela, A Noiva, essa última aqui, A Noiva, Vestido de Noiva, tá? Então, dê uma pesquisada nesses teatros para vocês entenderem melhor. Vamos tirar as dúvidas aqui do exercício, que agora às 4 horas eu tenho outra reunião, tenho que beber ao menos um copo d'água antes de começar. Leia o texto Teatro Moderno, faça um relato de acordo com o seu entendimento. Aqui você vai colocar o que você entendeu sobre teatro moderno, fazendo essas comparações do que era antes, entendeu? E o que ele passou a ser, o que ele veio rompendo, de acordo com essa fala que eu fiz e a leitura do texto, tá bom? Número 2. Qual é a opinião de Décio Almeida Prado sobre o início do teatro brasileiro? Também tem no texto, tá? Essa opinião dele. A terceira é de marcar. Marque a resposta correta. Fernando Peixoto acrescenta como peça importante para o surgimento do teatro moderno no Brasil. O que ele acrescenta? O Alucinado Bailado do Morto, Deus lhe pague, O Homem e o Cavalo, O Alucinado Bailado do Deus Morto, ou nenhuma dessas. Resposta, né? Então, você dá
do teatro aí, são só 3 perguntinhas, tá, pessoal? Facinho, facinho de responder. Ok? Deixa eu voltar aqui para a tela para eu ver vocês. Ainda tem alguém vivo aí? Tem! Tô rouca de tanto falar. Então, pessoal, é isso aí, a nossa aula de hoje. Vocês agora podem responder a apostila, tá bom? Quem ainda não respondeu, respondam, tá? Se for preciso, façam alguma pesquisa sobre esses teatros aí, tá bom? E mãos à obra, tá? E aí depois, eu ainda não sei como vai ser a avaliação, ainda vão passar para nós, mas vocês vão ficar informados, com certeza. Ok, pessoal? Então, tenham todos uma boa tarde. Ok. Quando eu conseguir falar com todas as turmas sobre o projeto da nossa exposição de arte, aí eu vou inserir todo mundo de uma vez só no grupo do açaí, porque eu já tenho esse grupo há muito tempo. Tem até umas pessoas lá que não querem sair de forma alguma, e vocês vão se juntar a eles, os que vão participar, tá bom? Para a gente poder fazer uma linda exposição virtual 2020, em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.